Olá, amigos cipeiros, eu sou o Cristiano da CJS Segurança do Trabalho e dando continuidade, você que está nos assistindo aí, provavelmente você está numa sala participando aí das reuniões mensais da CIPA, né? Do grupo da CIPA. Você provavelmente faz parte de uma empresa como funcionário e o cipeiro, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa ou o cipeiro indicado provavelmente convidou você a participar dessa videoaula rápida aqui, que faz parte do procedimento que nós adotamos para todas as empresas no qual a CJS Segurança do Trabalho presta consultoria. E aí então, todo mês você assiste uma palestra rápida sobre algum tema relacionado à prevenção, a risco de acidentes e doenças do trabalho, ok? Então, nesta aula rápida de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de acidente que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Você conhece? Já ouviu falar nos 3 tipos de acidentes? Antes, eu gostaria de dizer para você, assista esse vídeo. Você pode também assistir não só na sua empresa, mas no canal do YouTube da CJS Segurança do Trabalho. Compartilhe esse vídeo, dá um like para que o nosso vídeo aumente a relevância. Pois bem, antes de falarmos sobre os 3 tipos de acidentes existentes, vamos entender o que é um acidente de trabalho. Veja bem, existe um conceito já estabelecido em norma. Eu vou falar ele aqui com as partes mais importantes, para ficar mais fácil da gente gravar. O que é acidente de trabalho? Veja bem, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, morte ou perda, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Evidente que eu pulei algumas coisas aqui, eu otimizei, para que fique mais fácil o entendimento, mas eu vou repetir, ó. É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, morte ou perda, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Então, se o acidente estiver enquadrado nesse conceito, é acidente de trabalho. Veja que quando nós falamos é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou a serviço da empresa, veja bem, exercício do trabalho, o que é? É você estar executando uma atividade dentro da empresa ou para a empresa. A serviço da empresa, o que seria? É você muitas vezes estar representando a empresa no evento, você está a serviço da empresa, mesmo que fora do ambiente de trabalho, mas a serviço da empresa, e ocorre um acidente, está enquadrando nesse conceito. O acidente ele pode gerar o quê? Lesão corporal. O que é uma lesão corporal? O ferimento em alguma parte do corpo. Agora olha que interessante, depois da lesão corporal tem a perturbação funcional. Pode gerar um acidente, pode gerar perturbação funcional. O que é uma perturbação funcional? Olha que interessante. A pessoa sofre, vou dar um exemplo, a pessoa sofre um acidente, você olha ela assim, fisicamente não teve lesão nenhuma, porém ela fica com trauma, de muitas vezes até retornar à atividade. Fica com medo, não consegue, passa mal. Então isso daí é uma perturbação funcional, porque mexe com o psicológico. Fisicamente ela está bem, mas psicologicamente aquele acidente o afetou. Então veja que quando nós olhamos esse conceito, quando a gente fala da perturbação funcional, cai por terra aquele entendimento natural que nós temos de associar o acidente a sangue, a quebradeira, né? Ah, eu sofri um acidente. Você já olha para a pessoa e fala, mas onde está sangrando? Onde que você quebrou? Então não tem essa única relação, né? Para sofrer acidente tem que estar sangrando, tem que estar quebrado em 20 partes, não é bem assim, correto? Então veja, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou morte. Redução ou morte, né? Então, dependendo do acidente, você pode ir a óbito, logicamente. Às vezes, você não vai a óbito, mas você sofre o quê?
uma redução da sua capacidade, uma perda permanente. O que é uma perda permanente? A pessoa sofre um acidente e fica de cadeira de roda para o resto da vida, por exemplo. Permanentemente ele vai ficar com aquela lesão. Às vezes a lesão ela não é permanente, mas é temporária. O que seria temporário? Sofre um acidente, fica um período afastado para se recuperar e depois retorna normalmente para o trabalho. Então, todas essas informações, quando enquadrada, está dentro do conceito de acidente de trabalho, segundo a legislação. Porque nós estamos falando no conceito legal, nós não estamos falando no conceito prevencionista. Ok? Dito isso, quais os 3 tipos de acidentes que podem ser enquadrados como acidente de trabalho? Primeiro, o chamado acidente de trajeto. O que são os acidentes de trajeto? De forma rápida e objetiva, para o vídeo não ficar longo. Aquele acidente que ocorre quando o trabalhador se desloca da sua casa para o trabalho e nesse interim ele sofre acidente de trajeto, tá? Antes da sua chegada na empresa. Outra situação, quando você sai da empresa e vai para a sua casa, também é considerado acidente de trajeto, desde que não fuja do seu itinerário, do seu roteiro. Então, se você mora no sentido norte e você sofre acidente no sentido sul, descaracteriza. Ah, mas e o tempo e horas? Não, o tempo despendido para você chegar na sua casa não é o fator principal. É importante deixar claro isso. Porque você pode pegar um congestionamento, tal, tá tendo um acidente aí na frente, você parou, demora para chegar na sua casa. Mas também precisa ter um critério. O cara não pode, por exemplo, sair da empresa 6 horas da tarde, vai para bagunça, farreia lá, daí meia-noite chega na casa, tudo cheio com marca de batom e machucado, sofreu um acidente de trabalho. Daí não caracteriza, evidentemente, né? Então o acidente de trajeto tem essa característica. Quando eu saio de casa e venho para a empresa e nesse caminho eu sofro acidente, é acidente de trabalho, consequentemente um dos tipos aí, né, que é o de trajeto. Ou quando eu saio da casa, quando eu saio da empresa e chego até a minha casa, desde que eu não mude o meu itinerário. Também é considerado acidente de trajeto. Correto? Aí nós temos um segundo tipo de acidente, que é o acidente típico. Acidente típico são os acidentes do dia a dia, dentro do exercício da sua função. Você opera uma máquina e ali você prensa a mão na máquina. Acidente típico. Por quê? Porque você estava no exercício da sua atividade. Correto? E nós temos o acidente atípico. O acidente atípico, ele está enquadrado em fatores, o próprio nome está dizendo atípico, porque foge da característica natural do dia a dia. Então vamos dizer, uma doença profissional, né, uma doença do trabalho, no qual ficou caracterizado que aquela doença foi devido ao exercício de alguma atividade, no qual contribuiu para o afastamento do trabalhador ou a doença do trabalhador. Então isso daí enquadra-se no acidente atípico, correto? Outro que é o atípico ou doença do trabalho, que é chamado, né? Outra situação de acidente atípico, uma agressão física. Então dentro da empresa, por motivos, veja bem, relacionados ao trabalho, um xingou o outro incompetente e a discussão era relacionada ao trabalho e começaram a trocar soco e um feriu o outro. É acidente de trabalho desde que esteja caracterizado esse vínculo que motivou a lesão foi assuntos do trabalho, não brincadeiras paralelas que resultou em agressão. Aí, além de não ser considerado acidente de trabalho, gera justa causa. Correto? Então, são esses 3 tipos de acidentes existentes: trajeto, típico e atípico. Ok? Então, essa foi a dica da semana aí, do mês. Bom trabalho para vocês e sempre trabalhem com segurança. Até a próxima!